É, não hoje, mas ultimamente eu tenho pensado bastante na minha rotina, como eu tenho feito as coisas, para que eu tenho feito e dentro desse pensar para tentar significar e criar propósito para cada particularidade que eu tenho feito, eu percebi que muitas coisas que eu faço os outros fazem é no automático. Por exemplo, quando eu acordo, eu tenho uma rotina basicamente hoje em dia. Eu acordo, escovo o dente, lavo o rosto, tomo banho, como alguma coisa, faço café. Eu não me questiono muito por que eu faço essas coisas. Por que elas são relevantes para mim, eu só faço. É como se fosse algo necessário da minha vida e que eu não necessariamente teria que pensar sobre elas. Mas quando a gente começa a perceber outras coisas na nossa vida que a gente tenta trazer relevância para elas e conseguir realizá-las, a gente dá muito mais importância e às vezes acaba ficando travado nesse processo. Eu comecei a trazer mais esse pensamento. Por que eu faço certas coisas automáticas? Qual que é o propósito delas? Para poder conseguir compreender como que eu funciono, para poder fazer as outras coisas que eu tenho mais dificuldade. E isso me trouxe uma grande mudança de como que eu trabalho e realizo as coisas hoje em dia e como eu consigo passar pelo processo. Certas situações a gente só pega e faz, é meio que inconsciente da nossa mente. A gente não precisa ficar se questionando a todo momento por que eu tô comendo, por que eu tô dormindo, por que eu tô acordando, qual que é o motivo disso, por que eu tenho que fazer isso. Ele é uma padronização da nossa vida, intrínseca à nossa sobrevivência, e a gente só realiza. E que ocorrem mudanças muito pequenas ou que tendenciam a querer ter mudanças assim, tipo, constantemente. Então, essas coisas essenciais a gente só acaba realizando. A gente não se questiona muito e a gente só vai realizando, fazendo. Para outras coisas da nossa vida, como o que eu quero para o meu futuro, que projetos a longo prazo eu quero fazer, até coisas assim, o que eu vou fazer hoje no meu dia. São mais complexas porque envolvem muito mais coisas em volta acontecendo. E aí a gente acaba dando uma atenção tão grande para elas que às vezes ou a gente simplesmente faz sem pensar totalmente ou pensa demais e acaba não fazendo. E aí onde entra uma questão tipo, por que tentar trazer essa racionalização ou esse pensar sobre as atividades mais simples? Ela nos ajuda a ter um norteamento de como que a gente pode realizar essas coisas mais complexas e tirar elas de um âmbito muito difícil de ser feitas. Para eu fazer esse vídeo aqui, ou os vídeos que eu tenho feito para o YouTube normalmente. Eu faço isso nos finais de semana, eu não tenho muito tempo para fazer nos outros dias. E aí compete com o que eu posso fazer no final de semana também. Então, eu posso ficar aqui em casa deitado, eu posso assistir Netflix, eu posso, dormir, eu posso simplesmente não fazer nada, eu posso conversar com os outros e acabar não fazendo o que eu tenho que fazer. Se eu ficar pensando muito, eu começo a gerar várias problemáticas para poder realizar. Então, eu começo a pensar, minha câmera não é legal, a qualidade não vai ficar legal, eu tô fazendo tudo isso sozinho, dá trabalho demais, eu tenho que sair de casa para começar a fazer, depois eu tenho que ficar editando esse material, então, eu começo a gerar muitas problemáticas, ou meu assunto não é interessante, ninguém vai assistir, por que eu vou fazer tudo isso? Então, em vez de eu pegar aquela força inicial, que era simplesmente, quero fazer, entender só um direcionamento por que eu quero fazer e como que eu quero fazer e começar a fazer, eu acabo criando uma gigantesca problemática em cima daquilo e acabo não realizando. E o fato de eu começar a pensar um pouco mais sobre por que eu estava fazendo essas coisas mais pequenas, que são, presentes no meu dia a dia sempre, me fizeram conseguir, criar um propósito, me relacionar melhor com essas atividades, com essas rotinas, e entender melhor como que eu preciso, até que ponto eu preciso pensar para poder executar e não perder a vontade. Então, e também idealizou muito melhor o que eu tinha de propósito e não tinha. Caralho, velho, é um trailer. Parece que eu não esperava. Bauru. Não é ruim planejar, não é ruim pensar sobre como você quer fazer, o que você quer fazer. Isso é extremamente importante para você determinar como que você vai realizar esse processo e não acabar, por exemplo, se frustrando ou não fazendo coisas demasiadamente desnecessárias para realizar algo ou aprender algo. Mas se a gente começa a criar muito pensamento, principalmente para o futuro, onde as coisas ficam extremamente incertas, a gente acaba criando toda uma dificuldade de relação com aquilo. Porque a gente está tentando criar um propósito, uma relação com uma atividade que a gente ainda nem está no começo dela. Então, quando eu vou comer, assim, por mais que eu tenha intrínseco em mim que eu quero comer, ou que eu saiba que eu preciso comer em algum momento, e eu posso até vir a pensar assim, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, como que eu vou fazer, se eu vou comprar, eu vou fazer em casa, o que me falta para poder realizar.
tudo bem que pode surgir todas essas questões, mas o básico e o principal é eu quero comer. E a gente fica focado nisso. E não vai deixar de comer por causa que a gente cria todas as linhas de pensamento. A gente sabe o que é o objetivo final e a gente vai atrás desse objetivo. Não tem problema a gente pensar no caminho, como ele vai ser realizado, mas a gente tem que saber qual que é o nosso foco. Por isso que o propósito entra como uma coisa fundamental, porque eu sei o motivo exato do porquê que eu estou querendo fazer aquilo e me focar naquilo para realizar. Por exemplo, eu estava com dificuldade para falar sobre aqui no vídeo como que eu ia dar continuidade nisso e como que poderia ser surgidas as questões dentro da minha mente para poder transformar isso numa comunicação um pouco mais viável e de fácil entendimento, ou que conseguisse passar a intencionalidade que eu quero sobre o falar sobre o propósito. E por que eu queria fazer isso? Porque é importante, para mim é extremamente significante para eu me expressar para mim mesmo e criar toda essa relação de valorização das coisas e aproveitar o processo no qual eu estou passando, porque eu sei por que eu estou fazendo, mas também acho muito importante para toda a sociedade ter uma noção de relação de como elas enxergam as coisas, porque muitos dos caminhos que a gente acaba determinando para a nossa realidade que estão em processo de começo, é difícil dar continuidade até chegar próximo de ser uma realização ou uma situação satisfatória, porque cria-se muito pensamento sobre aquilo e muito pensamento negativo de como que a gente vai conseguir ou não dar continuidade e acaba desistindo. E às vezes nem precisa passar por todo esse processo de pensar, a gente precisa só determinar o que é fundamental, por que a gente quer e qual que é o valor daquilo para mim e começar ele. Que depois, consequentemente, no desenvolver do processo, do caminho, vai ter modificações. Não adianta eu planejar tudo, que não vai ser exatamente como que eu pensei. As coisas se modificam porque eu não consigo prever todas as coisas. Era essa relação que eu acho que a gente tem que trazer mais com todos os processos que a gente passa. O propósito, ele tá ali. E é onde a gente se foca que faz a gente conseguir dar continuidade ou não. É claro que nem com tudo a gente vai conseguir fazer essas coisas. Nem sempre a gente vai realmente estar bem para dar continuidade ou conseguir pensar claramente sobre os processos, os propósitos que a gente está criando para as atividades que a gente quer, para as coisas que a gente quer. Mas se a gente não criar esse hábito e a gente deixar simplesmente as coisas ocorrerem por ocorrer, ou sempre pensar demais sobre cada coisa que a gente vai começar a fazer, antes mesmo de tentar se dar a possibilidade de fazer, dificilmente a gente vai sair do lugar. E dificilmente a gente vai se sentir bem com nós mesmos, porque a gente não vê avanço. A gente não consegue se ver desenvolvendo ou continuando. Quanto mais consciente a gente está, mais certo a gente tem a noção ou se aceita a questão do que ocorre pra gente e como ocorre. É estar próximo de si mesmo para saber que a vida que eu vivo não é uma coisa jogada, e sim é uma coisa que eu estou buscando. Eu estou criando uma relação comigo mesmo. Saber se reconhecer no processo e cada vez mais estar mais próximo de si. Por isso que determinar o propósito ou conseguir entender o propósito porque a gente faz para cada coisa, ele é importante para que as coisas tenham valor para mim, para que as coisas tenham sentido e para que eu não me sinta perdendo tempo, eu não me sinta desperdiçando minha própria realidade e que eu sinta que eu esteja vivendo isso de fato, que eu esteja aqui no momento presente participando do que é a minha vida e sentindo o que é a vida. É um relacionar-se consigo mesmo e com todo o resto das coisas, porque a gente não vai estar mais jogado no mundo vivendo em função de outros, a gente está vivendo em função de nós mesmos. E acho que esse é o grande sentido. Se a gente tem toda a percepção a partir da realidade, a partir de nós, é a gente que vê e interage com isso, se a gente não está próximo dessa conceituação e desse entendimento, então existe uma grande dificuldade em viver todo esse processo que é a vida, e entender e aceitar todas as coisas que vão ocorrendo. E torna tudo isso menos aproveitável, menos interessante. E é claro que não é uma coisa que se constrói do nada. É como qualquer outro processo, vai um tempo de entendimento, de relacionamento, de compreensão e de costume. E sempre vai ter novos propósitos. A gente consegue também, eu acho que uma das coisas mais fundamentais dentro de tudo isso é ver a mudança, ver o desenvolvimento do próprio ser. Quando ele tem claro ou próximo de uma clareza sobre os motivos e como que ele atinge essas vontades para poder realizar, para poder participar do acontecimento e estar no momento presente, ele tem a capacidade de ver todo esse desenvolvimento ocorrendo.
Eu consigo ver o meu passado de uma forma muito mais otimista, de uma forma muito melhor do que simplesmente coisas que eu deixei de fazer. E eu começo a ver como coisas que eu fiz para chegar onde eu estou. Coisas que eu fiz que foram necessárias e que foram muito boas por eu ter passado por elas. Então não é só um pesar mais sobre o que deixei de fazer, mas o que eu fiz que me levou a esse caminho que eu tô agora, no momento presente. O passado deixa de ser uma dor e ele passa a ser uma coisa que é equilibrada. Não só coisas eu deixei de fazer, mas coisas que eu fiz e que foram boas para mim. E é uma visão muito, muito positiva e feliz sobre a própria realidade. Você tá bem com o que você já foi e com o que você viveu. Isso permite e te dá muita motivação para continuar o agora e criar possibilidades para o futuro, porque você vê esse desenvolvimento, você vê se relacionar melhor consigo mesmo, você fica bem com isso. Determinação de propósito não é simplesmente querer ser organizado com a própria vida e determinar e controlar tudo. Fora disso, não é controlar, mas é entender a si mesmo, se relacionar consigo. Acho que essa é a grande questão, é se relacionar consigo, entender quem eu sou, quem você é e por que nós fazemos as coisas. E se aproximar dessa realidade pessoal para que a vida tenha valor de alguma forma mais consciente.